Imaginem a seguinte cena, de um cotidiano não muito distante. Um bairro inteiro, super tranquilo, estritamente residencial, a fiação elétrica e aqueles transformadores pendurados nos postes sempre deram conta do recado, né? Sim, há décadas. Exato. Porque foram projetados para uma rotina previsível. Mas, de repente, numa janela de poucos meses, dezenas de moradores decidiam comprar um carro elétrico. Eles chegam do trabalho, lá pelas 19 horas, e quase em sincronia, ligam seus veículos na tomada. E aí a mágica desaparece, né? Pois é. Toda santa noite, esses carros ficam puxando a energia máxima por 8, talvez 10 horas seguidas. O que acontece na infraestrutura da rua não é só o disjuntor caindo. O óleo dentro do transformador, que precisava da madrugada fria para esfriar, simplesmente ferve. Ferve mesmo. O isolamento interno derrete. E o equipamento entra em colapso, deixando quarteirões inteiros no escuro. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Energia em Foco. E é por isso que a nossa missão no mergulho profundo de hoje é dissecar o novíssimo estudo da ePowerBay, datado de 25 de maio de 2026. Esse documento analisa as entranhas da consulta pública da ANEEL, número 42, de 2025. Isso. O foco total ali é a eletromobilidade e as alterações que estão sendo propostas na Resolução Normativa número 1000, de 2021, e no PRODIST, que são os procedimentos de distribuição. Basicamente, as regras de conexão que vão ditar se o Brasil vai conseguir plugar milhares de veículos na tomada ou se vamos assistir a um apagão logístico, porque olha só esse dado do estudo. A demanda de energia apenas para veículos elétricos vai saltar de 627 gigawatts-hora agora em 2025 para impressionantes 7,8 terawatts-hora em 2035. É um salto brutal e esse número, quase 8 terawatts-hora, não é só impulsionado por pessoas físicas comprando carro de passeio, sabe? Ah, claro. Tem as frotas também. Exato. A curva de demanda explode porque estamos falando da eletrificação de frotas pesadas. Ônibus urbanos, caminhões de entrega de última milha. Quando uma garagem decide eletrificar 100 ônibus de uma vez, a demanda instantânea no meio da noite rivaliza com o consumo de uma pequena cidade industrial. Caramba! E como a gente resolve isso? Porque a saída tradicional seria o reforço de rede, certo? Se uma transportadora quer instalar um carregador super rápido, a distribuidora avalia e diz que precisa trocar transformador, passar novos cabos. Construir uma linha nova inteira às vezes, e o problema é que isso custa uma fortuna. Sim, e demora anos por causa de licenciamento ambiental. Ninguém que opera a logística tem 2 anos para ficar esperando um ponto de recarga funcionar. E aí que entra a primeira grande quebra de paradigma regulatório que a ANEEL propõe. O eixo A da Consulca, que trata da flexibilização das regras de conexão permanente. Tá, e como isso muda o jogo? Até hoje, a engenharia operava num modelo meio binário de capacidade firme. Ou a rede tem espaço para fornecer 100% da potência o tempo todo, ou não tem e a obra precisa ser feita. O tudo ou nada. Exato. A proposta agora é permitir que a distribuidora ofereça uma conexão com restrições operacionais, tudo pactuado em contrato. Deixa eu ver se eu entendi a lógica. É tipo uma analogia com passagem aérea, né? É como comprar uma passagem bem mais barata, mas com a condição de que você só pode voar em horários de menor movimento e não pode despachar bagagem. O consumidor aceita limitar o uso do carregador nos horários de pico para não ter que pagar por uma obra gigantesca. A lógica é rigorosamente essa. É trocar o tempo e o dinheiro por flexibilidade operacional. O investidor consegue ligar o equipamento quase que imediatamente. Certo, mas na prática, como isso funciona? Vai ter um fiscal da distribuidora batendo na porta do eletroposto pedindo para desligar a máquina às 6 da tarde? Não, seria impossível, né? A orquestração precisa ser automatizada. É o que chamamos de recarga inteligente, ou smart charging. O centro de controle da distribuidora monitora a tensão e o carregamento do circuito em tempo real. Através de dados. Sim, protocolos padronizados. Se o algoritmo detecta que a linha está chegando no limite térmico, ele manda um sinal digital para o carregador e reduz a amperagem em milissegundos. Então o carro continua carregando, só que mais devagar. Isso, e de forma transparente.
O empresário já constrói o plano de negócio sabendo que naquelas horas a recarga será, digamos, estrangulada. Entendi. Mas olha, se a rede vai precisar ser gerida de forma tão restritiva e milimétrica, quem investe precisa fugir desses gargalos. Se eu vou montar um eletroposto na rodovia, eu não posso alugar o terreno às cegas, rezando para a rede aguentar. E é por isso que o eixo B é tão revolucionário. A exigência dos mapas de disponibilidade. Atendendo até o decreto número 12.068 de 2024, as distribuidoras vão ter que acabar com essa assimetria de informação. Elas vão ter que mostrar o jogo. Vão ter que publicar mapas digitais públicos, mostrando onde tem capacidade ociosa e onde a rede já está saturada. Nossa, mas o desafio de TI para isso deve ser colossal, não? Absurdo! Não é uma planilhazinha estática. Exige cruzar sistemas geográficos, dados de sensores em tempo real, modelos matemáticos de fluxo de potência. E não é só fotografia de hoje. O estudo menciona projeções, né? Sim, projeções por ano atual e estimativas para mais de 5 anos. E acoplado a isso, vem o eixo C, que é a fila pública de solicitações. Ah, o fim daquela reclamação clássica de que o pedido de conexão cai num buraco negro. Exatamente. O investidor vai poder acompanhar o status, prazos e evolução da obra como se rastreasse uma encomenda. Maravilhoso para previsibilidade. Mas aqui, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Dá tanta transparência visual, assim, com mapas via satélite, mostrando a capacidade exata de subestações e transformadores de uma cidade inteira. Isso não expõe dados comercialmente sensíveis ou vulnerabilidades de segurança nacional da nossa infraestrutura? Olha, você tocou no ponto de maior tensão da consulta pública. As concessionárias lidam com ativos críticos, né? Existe um temor legítimo, tanto físico quanto de cibersegurança, ao expor os nós mais frágeis da rede. Pois é, eu fico imaginando o risco disso. É um debate gigante. A intenção da ANEEL é pura e simplesmente dar previsibilidade ao investidor, mas o filtro do que é um dado comercial útil e do que é um risco de segurança ainda precisa ser muito bem calibrado. O mercado precisa saber se tem 2 megawatts disponíveis ali na esquina, mas não precisa do diagrama detalhado da subestação que atende um hospital. Faz todo sentido. Mas pensando nessa transparência como uma via de mão dupla, se a distribuidora tem que abrir a caixa preta, o consumidor também tem que mudar de atitude, né? Sem dúvida. E aí entra o eixo D, que é o fim das instalações surpresas. Como assim? Passa a ser obrigatório comunicar à distribuidora a instalação de qualquer estação de recarga, qualquer uma, informando o modelo, potência, tudo. E isso vai ser incluído de forma georreferenciada na base de dados da geração distribuída, a BDGD. Aquele carregador de parede na garagem de casa e liga na tomada. Ele não pediu aumento de carga para a casa dele. Por que diabos ele tem que avisar a distribuidora? Isso não é burocracia demais? Parece, mas não é. A premissa de que o carro é só um eletrodoméstico novo, tipo um micro-ondas gigante, é o que destrói o sistema. Isso nos leva aos eixos E e F, o conceito de fator de coincidência. Fator de coincidência? Explica para quem não é engenheiro. A engenharia elétrica projeta uma rua inteira baseada em estatística. De 100 casas, a gente sabe que talvez 20 liguem o ar-condicionado ao mesmo tempo ou 30 usem o chuveiro. A rede não foi feita para 100% das casas, puxando energia máxima simultaneamente. Ah, e diversidade de hábitos dilui o peso na rede. Exato. Mas o carro elétrico uniformiza o comportamento. Todo mundo chega em casa num horário parecido e liga o carro na tomada. Essa coincidência de carga zera a estatística. E aí transformadores de bairro que não foram dimensionados para dezenas de carros sugando energia a noite toda vão sobrecarregar. É um risco real de incêndio, então. Risco real. Por isso a norma exige responsável técnico pelas instalações e prevê grandes campanhas de educação para a população, síndicos e prefeituras. Tem que parar de achar que a energia sai da parede num passe de mágica. Tudo isso tem um custo pesado. E isso nos leva à voz do mercado. A gente viu no relatório da ePower Bay que 62 instituições participaram dessa consulta. Montadoras, distribuidoras, associações, e eles estão bem preocupados, né? Bastante. As maiores fricções se concentram em 2 pontos. O primeiro, prazos de implementação.
Quase 84% dos participantes disseram que o prazo é apertado demais. É muita mudança de TI e processos para fazer da noite para o dia. E o segundo ponto, imagino, é o bolso. Acertou. 77,4% estão focados nos custos e orçamentos. A grande pergunta: quem paga a conta da obra de expansão da rede? Exato. Se um eletroposto exige um reforço milionário, quem assume? Se for o dono do eletroposto, a recarga fica cara demais e o negócio quebra. Se a distribuidora absorve e coloca na tarifa, todos os consumidores de energia da região pagam a conta. Até quem anda a pé, né? É um dilema ético e social muito complexo. E, bom, já que estamos tocando em tabus, tem um ponto que me chamou muito a atenção no estudo, o item 15. Ah, a neutralidade das distribuidoras. Esse mesmo. É uma briga gigante. Explica para quem nos ouve qual é a polêmica de concorrência aqui. O debate é o seguinte: as distribuidoras de energia, que já têm a concessão dos postes e cabos, deveriam ter permissão para atuar como donas de eletropostos comerciais. Porque, do ponto de vista do mercado livre, as empresas privadas dizem que isso é concorrência desleal, né? A distribuidora tem os dados, sabe onde é mais barato conectar, conhece o consumo da cidade, ela poderia monopolizar os melhores pontos. O estudo até cita que a ANEEL usa referências europeias que restringem isso. Sim, esse é um lado, o temor do monopólio. Mas o outro lado do balcão diz o seguinte: o Brasil é continental. Construir infraestrutura de recarga fora dos grandes centros exige um capital massivo. As empresas privadas vão focar nos locais mais rentáveis, o tal do filé mignon. Faz sentido. O capital privado vai onde tem retorno rápido. Pois é, se as distribuidoras, que têm fôlego financeiro e obrigação de atuar em áreas remotas, forem proibidas de entrar no negócio, a gente corre o risco de travar a expansão dos veículos elétricos no interior por pura falta de infraestrutura. O regulador vai ter que andar numa corda bamba aí. Mas olha, uma coisa fica muito clara para mim. Prazos curtos, custos altíssimos, filas públicas, mapas dinâmicos. É um volume de informações impossível de analisar manualmente. Sem chance. Se você tentar gerir isso na planilha, você está fora do mercado. Exato. E é por isso que é fundamental entender como as empresas sobrevivem a esse cenário. Acompanhar essas mudanças regulatórias, entender os mapas de disponibilidade e prospectar bons locais exige inteligência de ponta. É aqui que entra a importância de soluções como as da ePowerBay. Com certeza. A capacidade de processar esses dados define o sucesso do investimento. A gente vê o mercado utilizando os dashboards interativos da ePowerBay em tempo real para monitoramento de performance de usinas, análise comparativa de ativos e regiões, e até ferramentas tipo o módulo GC citado no estudo para prospecção de consumidores aptos a migrarem para o mercado livre de energia. Sim, esses módulos traduzem essa montanha de dados da ANEEL em estratégia. Você visualiza onde tem gargalo, onde a regulação favorece. Ler esse novo mapa do setor elétrico de forma estratégica é questão de sobrevivência. Senão, como você disse, a onda tecnológica engole a empresa. Especialmente quando a gente olha para o futuro imediato, que o relatório traz no tópico 7, né? O armazenamento e o sistema V2G, Vehicle to Grid. Veículo para a rede? Explica isso porque muda tudo o que a gente conversou até agora. Muda totalmente a lógica. Até agora, o carro foi tratado como um vilão, sugando energia. O V2G permite que a bateria do carro devolva energia para a rua em momentos de pico. Sério? Mas como isso se paga? Usando inversores bidirecionais e as tarifas dinâmicas. Você carrega o carro de madrugada, quando a energia está sobrando, e custa centavos, muita eólica no sistema, por exemplo. Às 19 horas, quando o sistema sofre e a energia fica caríssima, o carro inteligentemente injeta parte da energia de volta na rede. Então o consumidor vira um fornecedor temporário e ganha dinheiro com isso. Exato, e alivia a rede. Isso junto com o battery swapping, que é o reconhecimento regulatório da troca rápida de baterias avulsas em estações, cria um novo ecossistema de flexibilidade impressionante. Olha, é fascinante. E é exatamente com essa inversão de lógica que eu quero deixar um pensamento provocativo final para a nossa audiência.
Passamos o programa inteiro falando de como a rede de energia precisa se defender da chegada em massa dos veículos elétricos. Mas e se a gente virar o jogo? Como assim? E se, num futuro próximo, a nossa infraestrutura elétrica se tornar tão dependente desses carros conectados e do sistema V2G, que sem essas milhões de baterias sobre rodas injetando energia nos momentos de crise, a própria rede não conseguiria mais se sustentar? É uma virada de chave fantástica. A gente deixa de ver o veículo elétrico como um problema a ser contido e passa a enxergá-lo como o pulmão que mantém a rede viva. Fica aí a reflexão para quem acompanha o programa e, claro, para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerbay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Energia em Foco.